Muito bem. Então, nós estamos na aula de pais conselheiros. Hoje nós vamos entrar na aula de número 3, sobre os pais envolvidos. A aula de número 1 foi a idolatria e adoração e uma abordagem diferente para extrair o interior do coração das crianças, dos adolescentes. A aula 2 foi as idades e os estágios do desenvolvimento. E agora, a aula 3 é sobre os pais envolvidos, né? O envolvimento dos pais. Revisão da aula 1 e da aula 2. Nós falamos na aula 1 sobre adoração, idolatria e adoração, ou seja, criação, queda, redenção e consumação, como cosmovisão para a criação dos filhos. Nós falamos que o comportamento externo nem sempre demonstra o interior, por isso que a gente não pode se enganar com o comportamento, né? A gente tem que se envolver com os nossos filhos como pais que somos, naturalmente, e essa proximidade deve nos levar a identificar muito além do comportamento externo, né? Vamos lá. A aula 2, nós falamos sobre as questões do desenvolvimento, para a gente identificar imaturidade ou precocidade, né? Então, isso na questão do batismo é muito importante, né? Às vezes os pais querem que os filhos batizem só porque acha bonito. A gente tem que perceber se há realmente uma conversão, né? A gente tem que perceber se há uma demonstração vívida, né, de novo nascimento, se a criança está entendendo realmente aquilo que ela está dizendo que professa, né? Ou seja, há um mínimo, a gente não pode exigir o máximo, né? Que o máximo ninguém consegue, aos poucos que a gente vai amadurecendo, mas o mínimo de maturidade, de entendimento e maturidade para compreender o que ela está fazendo. Um exemplo, né? Falamos sobre a identidade, né? Nós precisamos ajudá-las a encontrar a sua identidade em quem Deus a moldou para ser, através da imagem de Cristo, né? E, enfim, vamos lá. Na aula 3, nós vamos falar sobre o envolvimento dos pais. Bom, existem várias armadilhas, mas eu diria que duas delas podem ser intituladas como agitações do dia a dia, né? É muito difícil, irmãos, a gente parar para resolver o que nós precisamos resolver. Um exemplo clássico disso são os casais. Casais têm muita dificuldade de conversar, de dialogar acerca das reais mudanças que precisam ser feitas. E, geralmente, quando o casal vai parar para conversar a relação, há muita briga, muita falta de paciência, né? E geralmente os casais deixam a tampa da panela explodir para tentar procurar ajuda ou resolver os problemas. E assim acontece também na criação de filhos. A gente liga o botão em 220 volts e vai levando a vida, deixa a vida levar, e a vida passa, a agitação do dia a dia vai nos consumindo, e de repente os nossos filhos já estão adultos, e a gente não tem controle nenhum de nada. A gente naturalmente vai se surpreender, mas se a gente for agitado de tal forma que a gente não tenha tempo para eles, nós iremos nos surpreender muito mais. Então, tome cuidado com as agitações do dia a dia. Em segundo lugar, ser consumido pela vida profissional. Pastor, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que levar o pão para casa. Sim, tudo bem, eu entendo isso. Mas existem limites. Estabeleça limites. Estabeleça limites com o seu patrão, por exemplo. Teve um dia que a minha esposa é professora da rede pública e a diretora da escola começou a mandar mensagens para ela fora de hora de trabalho, né? Eu disse para ela, olha, a primeira mensagem que você responder, você vai ficar refém.
você vai ficar refém. Você não tem obrigação de trabalhar além daquilo que você foi contratada. Tudo bem que você deve, em alguns momentos muito específicos, em momentos de urgência, uma pessoa está sufocada, precisando de um favor urgente, tudo bem. Mas isso está acontecendo com frequência. Não responda. Não responda. Morreu alguém? Tá, não morreu ninguém. Então, ok. Então, ela pode esperar até segunda-feira. As pessoas precisam colocar limites, tá? Ser consumido pela vida profissional e pelos momentos intermináveis da internet. Gente do céu. Os momentos intermináveis na internet, a gente tem que vigiar bastante. Muito vigilância, né? Tem um recurso no celular que você olha quanto tempo que você gastou na internet. Se tem uma coisa que nós precisamos vigiar hoje é o tempo gasto na internet. A internet tem muita porcaria. Não é só porcaria do tipo pornografia, não. Mesmo porque a pornografia não está estampada somente em sites pornográficos. A pornografia está estampada nos anúncios, nos podcasts. Tem hora que você recebe no feed podcast, algum podcast que, na verdade, não é uma entrevista, né? É uma verdadeira aula de, né, de pornografia. Então, tudo hoje está em volta disso. O mercado funciona em torno da sensualidade, em torno da pornografia, em torno do sexo livre. Então, tem que ter muito cuidado, né? Muito cuidado mesmo, né? E as pessoas às vezes usam a internet para mostrar o corpo, né? Às vezes a internet é o ganha-pão da pessoa, né? Então, do ponto de vista de mostrar o corpo e se fazer conhecida e aí vai, ou conhecido, né? Então tome muito cuidado. E quando isso acontece, a gente perde a força, irmãos. O pecado na sua multiforme, nas suas variadas formas, ele tem o poder de tirar a nossa força. E aí você não tem força para ter devoção pessoal com o Senhor. Você não tem força para discipular os seus filhos. Porque para discipular os filhos, para cuidar dos filhos, a gente precisa estar bem. Não sei se você já pararam para pensar sobre isso. Por que que muitos pais não têm força para discipular os filhos? Porque eles não estão bem espiritualmente. Eis é uma grande verdade. Os pais são os que precisam de ajuda, muitas vezes, para saber como navegar na luta dos seus filhos. Às vezes os pais não sabem. Os pais são tão desinformados quanto os seus próprios filhos. Os pais, às vezes, são tão imaturos, biblicamente, teologicamente, quanto os filhos. A situação é triste. Diga-se de passagem, a maioria dos pais cristãos são tão imaturos, biblicamente, teologicamente, quanto os seus próprios filhos. Só basta você conversar. Talvez não precise nem conversar. Só basta você ouvir uma oração, tá? Uma oração que você ouve, você identifica que aquele pai não sabe nada da sua fé, ou sabe tudo truncado. Então, o que ele vai passar para os filhos? Por isso precisamos equipar os pais, porque eles são os principais mentores dos seus filhos. Os pais são conselheiros, ou devem ser mentores, instrutores e discipuladores dos seus filhos. Vamos ler aqui esses três textos, Deuteronômio 11, 19, Salmos 78, 5 ao 7, Provérbios 22, 6. Vamos lá? Quem achou Deuteronômio 11, 19, por favor?
Ensinem. Deuteronômio 11:19. Ensinem essas palavras aos seus filhos, falando delas quando estiverem sentados em casa, andando pelo caminho, quando se deitarem e quando se levantarem. Exato. Quer dizer, em todo o tempo. Uhum. Então, se a gente estiver envolvido com porcaria, com ativismo, se a nossa mente estiver dispersa, a gente vai ter forças para fazer isso que Deuteronômio 11:19 nos orienta, nos diz para fazer? A gente não vai ter força, irmãos. Tá? Salmo 78, 5-7. Ele obedeceu uma lei em Jacó, determinou um código de conduta em Israel, ordenou a nossos pais que o ministrassem a nossos filhos, para que a geração seguinte o aprendesse e os filhos que haviam de nascer, quando maduros, o transmitisse igualmente aos seus filhos, para que depositassem em Deus sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas guardassem seus mandamentos. Então, de quem é a responsabilidade aí da escola? Da igreja? Dos vizinhos? Dos colegas? Muito menos, né? Dos pais. Provérbios 22:6. Ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Então, esses três textos estão sendo taxativos de que a responsabilidade é nossa. Tá ok? A responsabilidade é nossa. Agora, cabe a nós adaptarmos a nossa agenda. Tá ok? Vamos lá, então. Deus colocou os pais na condição de serem os especialistas dos filhos. Então, pais envolvidos, eles vão estar vigilantes, eles vão estar com os ouvidos abertos, eles observarão melhor, eles interagirão melhor. Então, é muito importante que nós não entreguemos nossos filhos na casa dos outros. Muito importante. Às vezes os pais querem se livrar dos filhos. Além de não terem tempo de ensinar a palavra do Senhor para os filhos, e além de se ocuparem excessivamente da internet, os pais, eles entregam tecnologia para os filhos para se livrarem deles. Ou então, deixa que os filhos passem um dia na casa dos colegas ou na casa dos parentes. Irmãos, muito cuidado com isso. Mesmo se for na casa de parentes, eu não gosto dos meus filhos tocados na casa dos parentes. Não gosto mesmo. Eu não gosto. Por quê? A gente sabe que está provado. E as estatísticas não mentem de que o contexto maior de abusadores é no contexto da família. Tá? Então, muito cuidado. E outra coisa, você às vezes está discipulando seus filhos de um jeito e eles estão o dia inteiro na casa da avó e do avô, que às vezes não é nem crente. Tudo bem, os avós amam, e a gente tem que deixar os filhos com os avós, mas não todo dia. Principalmente se os avós não forem da nossa fé. Ah, não tem um tio que gosta muito deles, ele gosta muito do tio, o tio respeita, os tios respeitam, a tia respeita, mas a tia fica o dia inteiro discipulando, desfazendo tudo que a gente construiu na vida dos filhos. Fazendo o caminho contrário. Está conduzindo os meninos a Cristo e um parente seu está conduzindo os seus filhos ao mundo. Tá? Então, muito cuidado, irmãos. Alguém quer comentar alguma coisa até aqui? Não? Então, o envolvimento pessoal com os nossos filhos nos mostrará aquilo que realmente permeia o coração deles
que às vezes são coisas notáveis, se transmitem exteriormente ou não. Por exemplo, distúrbios alimentares. São coisas que a gente percebe naturalmente. Agora, questão da ansiedade, depressão, nem sempre. Coisas que levam ao suicídio. Uma aluna da Gisele agora, semana passada, se matou. Né? Gisele estava me contando que era uma menina super alegre, super extrovertida, né? Uma menina super cativante na escola. Todo dia chegava na sala de apoio da Gisele lá e era muito amorosa, muito... Enfim, Gisele está arrasada, né? Com a aluninha dela de 15 anos, a menina. Mas em casa a menina estava vivendo um verdadeiro inferno. A falta de estrutura familiar e, claro, principalmente a falta do evangelho. Né? Então, nós que estamos sendo instruídos, nós precisamos observar essas coisas. Né? Algum ídolo está substituindo o evangelho no coração dos nossos filhos. Né? Distúrbios alimentares, ansiedade, pânico, depressão. Né? Algumas causas de depressão são orgânicas? Claro que sim. Você pegar uma mulher pós-parto, né? Aí é diferente. Né? Existem causas orgânicas. Existem questões da depressão que fazem parte até da alimentação. Tem um tipo de alimentação, algum tipo de disfunção no organismo que está produzindo células que está levando a pessoa a ficar depressiva. Isso não se discute. É um caso à parte. Mas o que eu estou falando aqui são coisas da alma, que só o Evangelho pode cuidar. Né? Só o Evangelho pode tratar. E aí vem desafios acadêmicos, as disputas. Às vezes o filho está vivendo uma crise porque um colega se apresenta como mais inteligente. Ele não consegue alçar notas mais altas e começa a viver uma certa disputa, e a inveja começa a agir, e aí vem medo, vem uma série de fatores. Então, quando os pais estão envolvidos, os pais vão perceber os reais motivos. Os reais motivos estão no coração. A disputa que a humanidade vive está muito conectada ao ego, né, ao ídolo do coração, de querer ser melhor que o outro, de querer estar em destaque, de querer viver sob os holofotes. São ídolos. Ídolos, né? São coisas que estão muito além do exterior. São ídolos que revelam que a criatura está buscando outra criatura ou outra coisa no lugar do Senhor. Tá? Então, essas crises, a gente precisa direcionar as crianças e adolescentes para uma adoração correta. Né? Uma vez eu falei com os meninos, olha, os projetos que a gente faz de teologia não é para ganhar like, não é para ganhar seguidor, a gente faz por missão. Né? Porque as crianças e os adolescentes são muito influenciados pela essa cultura. Poxa, quantos milhões de seguidores a fulano tem? Né? Quantos milhões de seguidores o Beltrano tem? Essa é uma cultura muito atual. Né? Na minha época, eu estou com 44, e muitos aqui estão nessa faixa de idade também, mas na minha época não existia esse negócio de milhões de seguidores. Existia lá uma medição de audiência. Na TV tinha como medir audiência, a Globo dava não sei quantos pontos de audiência, mas não tinha esse negócio de milhões de seguidores, isso é uma coisa atual, isso é de 10 anos para cá. Isso tudo pode provocar nas crianças, nos adolescentes, uma crise muito forte. Puxa, fulano lá tem 1,5 milhão de seguidores, também é bonita, também o cara é bonito, e aí começa. São ídolos. Para nós, isso tudo são ídolos, não passam de ídolos. Então o pai tem a função de realinhar
pela graça do Senhor, mediante a fé em Cristo, realinhar o coração da criança ao propósito criacional, ou seja, propósito de adorar o Senhor, que é o propósito restaurado na redenção. Tá ok? Então, quando você perceber essas coisas e você só percebe isso estando próximo, o propósito do Construindo Pontes é exatamente esse. É mostrar que somente os pais têm uma proximidade e uma possibilidade de perceber e tratar de fato essas coisas nos filhos. Por isso que quando os pais são ausentes, isso provoca vários tipos de reações nas crianças e nos adolescentes. Tá? Eles não têm, também no mundo, na nossa realidade crente, eles não têm quem possa mostrar para eles o que está acontecendo com eles. Agora, se tem um pai crente que está mostrando para eles uma cosmovisão baseada na glória de Deus, revelada em Cristo Jesus, e o pai explica tudo que está ao redor dele, tem esse pressuposto, tem que ser visto, lido a partir desse pressuposto, aí sim. Crianças precisam de critérios. Se os pais não têm uma boa cosmovisão aplicada no lar, os filhos vão adotar outros tipos de cosmovisões. Os pais conhecem os seus filhos de maneiras que um conselheiro profissional levaria meses para descobrir. Tudo bem, pai. Quando você não dá conta, quando você se pega numa situação difícil, procure o seu presbítero para te ajudar. Faça isso. Mas a pessoa mais indicada para ajudar o seu filho é você. É um tratamento mais eficaz. Porque se eu for tratar do seu filho, talvez o tratamento demore 2 anos. Porque até que ele me revele o que está por trás, o que está no coração dele, posso demorar muito tempo. Isso pode ser até tarde. Às vezes a gente não consegue, infelizmente, tem pastores que não vão conseguir evitar nenhum suicídio. Infelizmente acontece isso. Vários casos de pastores, colegas meus, que vivenciaram isso, suicídio em suas igrejas. Quando o pastor chegou, já era muito tarde. Então, os pais precisam chegar antes. Não brinquem com isso. Tá? O desafio é de uma criação proativa, ao invés de uma criação reativa. Essa dica quem deu foi Charles Haddon Spurgeon. Ele diz o seguinte: ouvi falar de um homem que disse que não gostava de predispor seu filho. Portanto, ele não lhe dizia nada sobre religião. O diabo, entretanto, estava bastante disposto a predispor o rapaz. Portanto, muito cedo na vida, ele aprendeu a falar palavrão, embora seu pai tivesse uma tola objeção a ensiná-lo a orar. Se alguma vez você sentir que não é sua incumbência predispor um pedaço de chão, semeando boa semente sobre ele, pode estar certo de que o joio não imitará a sua imparcialidade. Onde o arado não vai e a semente não é semeada, as ervas daninhas certamente se multiplicarão. E se os filhos não forem treinados, todo tipo de mal surgirá em seus corações e em suas vidas. Criação proativa. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo da minha família: eu não vou criar os meus filhos na igreja, eu vou esperar eles crescerem e eles vão decidir o que eles querem. Uma pessoa que já tinha passado por uma influência cristã muito forte. O resultado foi simples. Os filhos cresceram e eles não têm noção do que querem hoje. De fato, o que os textos bíblicos que nós falamos e o que o Spurgeon corrobora com aqueles textos diz aqui é de que, de fato, a nossa criação precisa ser proativa.
Nós não vamos esperar os nossos filhos escolher a religião que eles querem. Nós somos o povo da aliança, o povo do pacto. E nós iremos ensiná-los de modo intencional. Amém? Dúvidas, perguntas, colocações, provocações? Vamos lá, meus queridinhos. Não me deixem sozinhos, falando. Estou aqui para ouvir vocês. Vamos lá, Arthur Henrique. Boa noite, pastor. Boa noite, meu querido. Se o senhor tivesse que elaborar uma rotina de estudo com uma criança de 4 anos, 5 anos nessa faixa etária, porque eu pergunto por causa da dificuldade de conseguir adaptar, né, a certas questões bíblicas, certas questões teológicas para essa idade. Como é que o senhor faria? Qual o percurso que o senhor iria percorrer para alcançar essa criança? Bom, não existe uma única fórmula, uma única forma de trabalhar. Assim, com os meus 2 filhos, eu e Gisele, logicamente, mas assim, aqui em casa a gente divide um pouco as coisas. Eu fico responsável pela área do discipulado, da formação espiritual. E é claro que a Gisele não deixa de também ter envolvimento, claro que não. Ela se envolve, mas a Gisele fica responsável por a parte de revisão de estudos da escola, né? Eu não sou bom nessa outra parte, mas no discipulado é a minha função. E eu sempre usei vários materiais, Arthur, e assim, testei muitos materiais. Eu digo para você que, de acordo com a idade de cada criança e com a linguagem que você deve desenvolver, eu digo que a clareza é importante não só para a criança, sabe? A clareza é importante até para os adultos. Porque muitos adultos não entendem nada sobre a Bíblia, embora sejam crentes há muitos anos. Então, quanto mais claro nós sejamos, considerando a idade, considerando tudo isso, o material você tem que ir testando, sabe? E foi assim que aconteceu comigo. Eu fui testando muitos materiais, eu compro muito livro, compro muito material, mas nem tudo que eu comprei deu certo. Teve materiais que foram cansativos, foram chatos. E às vezes o meu ritmo talvez não vale para você. O tipo de material que deu certo aqui em casa talvez não seja o que dará certo para você. Tá entendendo? Então isso eu não me prendo, em algumas circunstâncias eu não me prendo tanto à forma, eu me prendo ao conteúdo. O que deve ser passado é o evangelho bíblico. Toda a escritura centrada no evangelho de Jesus Cristo. E eu me prendo a isso, tá? Agora, a forma, os materiais, isso aí, eu sou mais flexível. Eu sou um pouco rígido nas doutrinas, porque eu preciso ser. Paulo diz a Timóteo, cuide de ti mesmo e da sã doutrina. Cuide de você e da sã doutrina. Então, isso aí eu tenho que tomar cuidado, né? Agora, a forma, se você vai para o parque, se você fica em casa, se você usa um livro A, livro B, se você usa enfim, tá bom? A gente tem que ter mais liberdade nesse ponto aí. A gente passa algumas diretrizes, por revisão do sermão, catequese, a gente dá uma dica de livros, mas nem sempre isso funciona para todo mundo da mesma forma. E considerando também as diferenças acadêmicas que há em toda igreja. Amigo, na igreja tem pessoas de
todas as classes sociais. Então tem que considerar também, a questão cultural da família. Às vezes o pai teve um bom contato acadêmico, às vezes o outro pai não teve. Irmão, a gente tem que ser mais sensível às multiplicidades de realidades, as inúmeras realidades. Tá bom? Paola? Sim, eu gostaria só de fazer uma contribuição. Claro. Ele fez uma colocação com relação à faixa etária. Arthur, a minha dica como educador e também cristão é que você tenha uma rotina clara, porque a rotina, ela cria o hábito, e isso é importante na faixa etária que você mencionou, de 4 a 6, né? Com relação ao sermão, o Michel já deu várias dicas. Para a sua faixa etária, é importante salientar que não dá para trabalhar muitos tópicos de uma vez. Então, seria importante que o sermão fosse realmente trabalhado ponto a ponto por dia. Se necessário, você crie frases simplificadas e peça que o filho repita, porque é uma forma de memorização, ou que ele memorize uma parte do versículo importante da lição, porque nessa idade também a gente tem restrição de sentenças muito longas. Outra dica que eu gostaria de te dar como eu disse, né, o hábito, ele cria, né, a rotina, né, então eu acho importante ter um momento de leitura, escolha de bons livros que ensine valores, é muito importante na primeira infância, a primeira infância vai até os 6 anos, e é um momento de formação, né, então além do devocional, é importante que você tenha o hábito de ler, incentivá-los a ler também, na medida do possível. Outra coisa que não pode faltar nessa faixa etária é um momento de recreação, de brincadeira, porque com uma rotina bem estabelecida, você consegue tirar o excesso de telas, você precisa de ter uma rotina bem organizada. Então, eu sugiro devocional, se tiver na escolinha um tempo para fazer o dever de casa, um tempo para leitura e um tempo para recreação. E isso você pode dividir durante seu dia de acordo com a disponibilidade, né? Não precisa ser um bloco e seguir passo a passo, você pode diluir isso durante o dia. Mas na minha experiência como educação, é interessante que tenha pelo menos esses 4 momentos, momento espiritual, momento de estudo, né, de dever de casa, um momento de recreação ou atividade física, e é isso. Era só isso, minha contribuição, tá bom? Maravilha, muito bom. Muito bem. Mais alguém quer falar alguma coisa, quer contribuir de alguma forma? Pastor Daniel, por favor. Indo também ao encontro da fala da Paola, uma coisa que me surpreende é o quanto que, às vezes, a gente subestima a capacidade de compreensão e assimilação das crianças. Às vezes, talvez porque eles não estão olhando, demonstrando um comportamento de atenção, os ouvidos deles estão atentos. Então, eles ouvem, fazem assimilações rápidas, não tão profundas quanto de adultos, mas conseguem traçar linhas de raciocínio lógico. Eu acho que isso é importante a gente considerar também no momento de devocional das crianças, porque eles estão ouvindo, e essa foi uma das razões, eu me lembro, a época que nós, como presbitério, decidimos que as crianças participariam do culto público, porque mesmo que elas não conseguissem aprender na profundidade que os adultos estavam absorvendo, né, o conteúdo do sermão, mas eles estavam aprendendo sobre a ordem do culto, sobre a liturgia, e eles vão fazendo perguntas, né? Eu acho que é muito, muito interessante também estimulá-los à curiosidade, a perguntar, e isso me ajuda muito na experiência aqui com as crianças aqui em casa, e aí, assim, encorajando o Arthur nesse sentido, né, que eu tenho filhos mais ou menos nessa faixa etária dele. Muito bem. As imagens litúrgicas, né,
vão formando o imaginário escatológico das crianças, né? Porque o culto é exatamente isso, né? O reino futuro se infundindo parcialmente no reino presente, né? Através de imagens litúrgicas, né? Então, é isso. Muito bem. Wesley? Só para a gente tomar cuidado, porque hoje nós vivemos numa sociedade em que elas querem as coisas fáceis, né? Então, elas querem, geralmente quando a gente trata de educação, de aconselhamento, tal, essas coisas, sempre as pessoas procuram por métodos. Falam um método, né? Um passo a passo. E não existe um método, um passo a passo, porque até mesmo dentro de casa, que você tem uma criação com os seus filhos, cada filho ele é diferente do outro. Então, às vezes, conversando com as pessoas, com pais, eles falam, mas eu criei todos do mesmo jeito e né, ou dois, acabou se desviando, acabou indo por um caminho errado. E esse é um grande problema, porque nós temos que respeitar a peculiaridade de cada filho. Exato. Não é um método que eu vou aplicar, por exemplo, aqui em casa, para os 3. Não. Cada filho ele é diferente, eu tenho que alcançar o coração dessa criança, desse filho, de forma diferente. Então, Exato. A Sofia é de uma forma, a Sara de outra, o Davi de outra. Então, nós temos que tomar cuidado, porque estava conversando com o Tássio ontem, ele falando que foi numa palestra, e o palestrante falou que tinha eram um método, né, em 4 passos para o seu filho não se desviar quando velho. Né? E aí a gente acaba caindo numa heresia, porque a gente coloca na força dos nossos braços, né, e a gente esquece da soberania de Deus, da eleição de Deus. Então, a nossa função é de instruir, de discipular, de treinar, e a obra quem faz é o Espírito Santo. Então, é só para a gente tomar cuidado, né, com esses métodos hoje. Exatamente. Por exemplo, o Otávio gosta muito de leituras mais, vamos dizer, dedutivas, né? Por exemplo, ele está lendo esse livro aqui do R6 Pro, sobre a diferença do protestantismo e catolicismo. Já fez um vídeo na internet. O Dudu gosta mais de mangá. O Dudu já gosta mais de mangá, essa leitura mais de estilo mangá. O que eu tenho que fazer? Eu vou lá e compro um livro do R6 Pro pro Otávio e compro um mangá para o Dudu, né? Então, o Wesley está falando. O importante é que o evangelho esteja sendo trabalhado. Tá certo? Mas alguém quer falar, irmãozinhos? Queridinhas do meu coração? Mas alguém quer falar alguma coisa? Se não tiver, vamos tirar nossa fotinha. Deixa eu só interromper essa filmagem aqui que eu esqueci de interromper.